Um recado rápido aqui para vocês. Para quem está acompanhando essa série da Lenda dos Judeus, os próximos episódios eu vou postar aqui nesse caminho, Caminhos da Palavra. E todos os antigos eu vou repassar para esse canal, vou deixar aqui tudo organizadinho na playlist, como fica no Escute a Palavra. E para quem está acompanhando, se inscreva aqui, para não perder nenhum episódio. Naquela época em que José se tornou Zafenat-Paneah, o governador do Egito, a fome afligiu vários povos e sua devastação atingiu a Fenícia, Arábia e Palestina. Jacó manda seus filhos irem ao Egito para buscar comida, mas os alerta para não ficarem juntos com os mantimentos na mão nem com apetrechos de guerra, para evitar atritos com os povos vizinhos e também para não atraírem a atenção devido à sua estatura heróica e de bela aparência. Os irmãos de José procuraram por ele em toda a terra do Egito durante 3 dias. José soube disso e foi procurar os irmãos que estavam nas casas dos prazeres. Eles estavam procurando por José nesses lugares, pois pensavam que os ismaelitas tivessem vendido ele para esse propósito. Eles pensavam que José estava se prostituindo. Nesse episódio, vocês verão o poder e a força dos filhos de Israel. Antes de começarmos agora o episódio, só peço que deixe seu gostei, inscreva-se e aperte no sino para receber todos os episódios e deixe seu comentário para dizer se está ou não gostando da série. Essas pequenas coisas ajudam na divulgação do canal e o vídeo chega para mais pessoas. Eu me chamo Hudson e vamos para mais um episódio das Lendas dos Judeus. Irmãos de José no Egito. A fome que infligiu dificuldades primeiro aos ricos entre os egípcios estendeu gradualmente a sua devastação até a Fenícia, Arábia e Palestina. Embora os filhos de Jacó, sendo jovens, frequentassem as ruas e estradas, ainda assim é ignorável que seu antigo pai, Jacó, o dono da casa, sabia que o milho poderia ser obtido no Egito. Jacó até suspeitou que José estivesse no Egito. Seu espírito profético, que o abandonou durante o tempo de tristeza por seu filho, ainda assim se manifestava de vez em quando em visões obscuras, e ele estava resolvido em enviar seus filhos ao Egito. Houve outro motivo. Embora ele ainda não estivesse passando necessidade, ele fez com que eles fossem até lá em busca de comida, porque ele era avesso a despertar a inveja dos filhos de Esaú e Ismael por causa de seu estado confortável. Pela mesma razão, para evitar atritos com os povos vizinhos, ordenou a seus filhos que não aparecessem em público com pão nas mãos ou com apetrechos de guerra. E como ele sabia que eles provavelmente atrairiam a atenção devido à sua estatura heróica e bela aparência, ele os advertiu contra irem todos juntos para a cidade pelo mesmo portão, ou na verdade se mostrarem todos juntos em qualquer lugar em público, que o mal olhado não seja lançado sobre eles. A fome em Canaã inspirou José com a esperança de ver seus irmãos. Para ter certeza de sua vinda, ele emitiu um decreto relativo à compra de milho no Egito como segue. Por ordem do rei e de seu representante e dos príncipes do reino, seja decretado que aquele que desejar comprar grãos no Egito não pode enviar seu escravo para cá para cumprir sua ordem, mas ele deve cobrar isso em seus próprios filhos. Um egípcio ou um cananeu que comprou grãos e depois os vende novamente será condenado à morte, pois ninguém pode comprar mais do que precisa para as necessidades de sua casa. Também quem vier com 2 ou 3 animais de carga e os carregar com grãos será morto. Nas portas da cidade do Egito, José colocou guardas, cuja função era indagar e anotar o nome de todos que viessem comprar milho, e também o nome de seu pai e de seu avô, e todas as noites a lista de nomes. Assim, feito foi entregue a José. Essas precauções certamente levariam os irmãos de José ao Egito e também o informariam de sua vinda assim que entrasse na terra. Durante a viagem, seus irmãos pensaram mais em José do que em sua missão. Eles disseram uns aos outros: "Sabemos que José foi levado para o Egito e vamos procurá-lo lá. E se o encontrarmos, iremos resgatá-lo de seu senhor. E se seu senhor se recusar a vendê-lo, usaremos a força, embora nós mesmos morramos." Às portas da cidade do Egito, perguntaram aos irmãos de José quais eram seus nomes e os nomes de seu pai e de seu avô. O guarda de plantão era Manassés, filho de José. Os irmãos submeteram-se a ser questionados, dizendo:
Vamos à cidade e veremos se esta anotação de nossos nomes é uma questão de imposto. Se for assim, não hesitaremos. Mas se for outra coisa, veremos amanhã o que pode ser feito no caso. Na noite do dia em que entravam no Egito, José descobriu seus nomes na lista, que tinha o hábito de examinar diariamente, e ordenou que todos os postos de venda de milho fossem fechados, exceto um. Além disso, mesmo nesta estação, nenhuma venda seria negociada, a menos que o nome do potencial comprador fosse obtido primeiro. Seus irmãos, cujos nomes José forneceu ao superintendente do lugar, deveriam ser presos e levados a ele assim que aparecessem. Mas o primeiro pensamento dos irmãos foi que José e sua primeira preocupação fosse procurá-lo. Durante 3 dias procuraram-no por toda parte, até nos bairros mais desonestos da cidade. Enquanto isso, José estava em comunicação com o superintendente da estação mantida aberta para a venda de milho, e ao saber que seus irmãos não haviam aparecido lá, despachou alguns de seus servos para procurá-los. Mas não os encontraram em Mitzrai, a cidade do Egito, nem em Gósen, nem em Ramsés. Então ele enviou 16 servos para procurá-los de casa em casa na cidade. E eles descobriram os irmãos de José em um lugar de má fama, e os levaram até seu mestre. Lendas dos judeus. José encontra seus irmãos. Com uma grande coroa de ouro na cabeça, vestida de piso e púrpura, e cercado por seus valentes homens, José estava sentado em seu trono em seu palácio. Seus irmãos prostraram-se diante dele com grande admiração por sua beleza, sua aparência imponente e sua majestade. Eles não o conheciam, pois quando José foi vendido como escravo, ele era um jovem berbe. Mas ele conhecia seus irmãos. A aparência deles não havia mudado em nada, pois eram homens barbudos quando ele se separou deles. Ele estava inclinado a se dar a conhecer a eles como seu irmão, mas um anjo apareceu-lhe, o mesmo que o trouxera de Siquém para seus irmãos de Dotã, e falou dizendo: Estes vieram aqui com a intenção de matar-te. Mais tarde, quando os irmãos voltaram para casa e contaram suas aventuras a Jacó, contaram-lhe que um homem os havia acusado falsamente diante do governante do Egito, sem saber que aquele que incitou José contra eles era um anjo. Foi em referência a este assunto, e referindo-se ao seu acusador, que Jacó, quando despachou seus filhos em sua segunda expedição ao Egito, orou ao Criador: Todo-Poderoso Iá, te dê misericórdia diante do homem. José tornou-se estranho para seus irmãos e pegou seu copo na mão, bateu nele e disse: Por este copo mágico, sei que sois espiões. Eles responderam: Teus servos vieram de Canaã ao Egito para comprar milho. José: Se é verdade que vocês vieram aqui comprar milho, por que cada um de vocês entrou na cidade por um portão separado? Os irmãos: Somos todos filhos de um homem da terra de Canaã, e ele nos ordenou que não entrássemos juntos em uma cidade pelo mesmo portão, para não atrairmos a atenção do povo do lugar. Inconscientemente, eles falaram como videntes, pois a palavra todos incluía José como um deles. José: Na verdade, vocês são espiões. Todas as pessoas que vêm comprar milho voltam para casa sem demora. Mas vocês ficaram aqui 3 dias sem fazer nenhuma compra. E durante todo o tempo, vocês estiveram perambulando pelas partes da má reputação da cidade. E apenas espiões costumam fazer isso. Os irmãos: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de Jacó, filho de Isaque, filho do hebreu Abraão. O mais novo está hoje com nosso pai em Canaã. E um desapareceu nesta terra, e procuramos por ele até nas casas de má reputação. José: Vocês já procuraram em todos os lugares da terra, e o Egito foi a única terra que restou? E se é verdade que ele está no Egito, o que um irmão seu deveria estar fazendo em uma casa de má fama, se na verdade vocês são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó? Os irmãos: Ouvimos dizer que alguns ismaelitas roubaram nosso irmão e o venderam como escravo no Egito. E como nosso irmão era extremamente belo, em forma e rosto, pensamos que ele poderia ter sido vendido para usos ilícitos, e portanto procuramos até mesmo as casas de má reputação para encontrá-lo. José: Vocês falam palavras enganosas quando se autodenominam filhos de Abraão. Pela vida do faraó, vocês são espiões e foram de uma casa de má reputação para outra para que ninguém pudesse descobri-los.
A expressão pela vida do faraó poderia ter traído o verdadeiro sentimento de José para com seus irmãos, se eles conhecessem seu hábito de fazer esse juramento apenas quando pretendia evitar cumprir suas palavras mais tarde. José continuou a falar com seus irmãos. Suponhamos que você descobrisse seu irmão servindo como escravo e seu senhor exigisse uma quantia alta pelo resgate. Você pagaria? Os irmãos. Sim, José. Mas suponha que seu mestre se recusasse a entregá-lo por qualquer preço do mundo. O que você faria? Os irmãos. Se ele não nos entregar nosso irmão, mataremos o mestre e levaremos nosso irmão. José. Agora vejam quão verdadeiras eram minhas palavras, que vocês são espiões. Por sua própria admissão, vocês vieram para matar os habitantes da terra. O relatório nos disse que 2 de vocês massacraram o povo de Siquém por causa do erro feito com sua irmã. E agora você desceu ao Egito para matar os egípcios por causa de seu irmão. Só estarei convencido de sua inocência se você consentir em enviar um dos seus para casa e trazer seu irmão mais novo para cá. Seus irmãos recusaram-se a obedecer, e José fez com que fossem presos por 70 de seus valentes homens, e lá permaneceram por 3 dias. O Todo-Poderoso nunca permite que os piedosos definem a aflição por mais de 3 dias, e por isso foi uma dispensação divina que os irmãos de José fossem libertados no 3º dia e fossem autorizados por José a voltar para casa, com a condição, no entanto, de que um deles fique para trás como refém. A diferença entre José e seus irmãos pode ser vista aqui. Embora ele tenha retido um deles para ser preso na prisão, ele ainda disse: tema ao Criador, e dispensou os outros. Mas quando estava em seu poder, eles não pensaram no Criador. Nessa época, com certeza, sua conduta era a que convém aos piedosos, que aceitam seu destino com calma e resignação, e reconhecem a justiça do Todo-Poderoso, pois ele distribui recompensa e punição medida por medida. Eles reconheceram que sua punição atual era uma recompensa pelo tratamento cruel que haviam dispensado a José, sem prestar atenção à sua angústia, embora ele tenha caído aos pés de cada um deles, chorando e suplicando-lhes que não o vendesse como escravo. Rúben lembrou aos outros que ele tinha 2 erros a expiar, o erro contra o irmão e o erro contra o pai, que ficou tão triste que exclamou: descerei ao túmulo para ver meu filho de luto. Os irmãos de José não sabiam que o vice-rei do Egito entendia hebraico e poderia seguir suas palavras, pois Manassés se levantou e foi intérprete entre eles e ele. José decidiu manter Simeão como refém no Egito, pois ele havia sido um dos 2, Levi era o outro, a aconselhar que José fosse condenado à morte, e somente a intercessão de Rúben e Judá o salvou. Ele também não deteve Levi, pois temia que se ambos permanecessem juntos, o Egito pudesse sofrer nas mãos deles o mesmo destino que a cidade de Siquém. Além disso, ele preferiu Simeão a Levi, porque Simeão não era um favorito entre os filhos de Jacó, e entre eles não resistiriam violentamente à sua detenção no Egito, embora pudesse aniquilar o Egito, como antes fizeram Siquém, se fossem privados de Levi, seu homem sábio e sumo sacerdote. Além disso, foi Simeão quem baixou José na cova, por isso ele tinha um rancor especial contra ele. Quando os irmãos cederam à exigência de José e consentiram em deixar seu irmão como refém, Simeão disse-lhes: desejais fazer comigo o que fizeste com José? Mas eles responderam desesperados: o que podemos fazer, irmão? Nossas famílias morrerão de fome. Simeão respondeu: faça o que quiser, mas quanto a mim, deixe-me ver o homem que se aventurará a me lançar na prisão. José enviou uma mensagem ao faraó para que lhe deixasse 70 de seus valentes homens, para ajudá-lo a prender ladrões. Mas quando 70 apareceram em cena e estavam prestes a impor as mãos sobre Simeão, ele soltou um grande grito, e seus agressores caíram no chão e quebraram os dentes. Os valentes homens do faraó, assim como todo o povo que estava ao redor de José, fugiram assustados. Apenas José e seu filho Manassés permaneceram calmos e impassíveis. Manassés levantou-se, desferiu-se um golpe na nuca de Simeão e colocou-lhe algemas nas mãos e grilhões nos pés, e lançou-o na prisão. Os irmãos de José ficaram muito impressionados com a força heróica do jovem. E Simeão disse: este golpe não foi desferido por um egípcio, mas por alguém que pertence à nossa casa.
Ele foi amarrado e levado para a prisão diante dos olhos dos outros irmãos de José. Mas assim que eles desapareceram de vista, José ordenou que lhe fosse oferecida uma boa quantidade de comida e o tratou com grande bondade. José permitiu que seus outros 9 irmãos partissem, levando consigo milho e abundância, mas deixou claro que deveriam retornar e trazer consigo seu irmão mais novo. No caminho, Levi, que se sentia sozinho, sem seu companheiro constante Simeão, abriu seu saco e avistou o dinheiro que pagara pelo milho. Todos tremeram e seus corações desfaleceram e disseram: Onde está então a benignidade do Criador para com nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, visto que ele nos entregou nas mãos do rei egípcio para que ele pudesse levantar falsas acusações contra nós? E Judá disse: Em verdade, somos culpados em relação a nosso irmão. Pecamos contra o Todo-Poderoso, pois vendemos nosso irmão, nossa própria carne. E por que perguntais? Onde então está a benignidade do Criador para com nossos pais? Ruben falou da mesma maneira. Não vos falei dizendo, não pequeis contra o menino e não quisestes ouvir? Eles prosseguiram sua jornada para casa e seu pai os encontrou no caminho. Jacó ficou surpreso por não ver Simeão com eles. E em resposta às suas perguntas, contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido no Egito. Então Jacó gritou: O que você fez? Enviei José a você para ver se você estava bem, e você disse: Uma fera o devorou. Simeão saiu com você para comprar milho, e você diz: O rei do Egito o lançou na prisão. E agora vocês levarão Benjamim e o matarão também. Vocês farão descer meus cabelos grisalhos com tristeza para a sepultura. As palavras de Jacó que ele proferiu: vocês estão despojados dos meus filhos. Pretendiam dar a entender a seus filhos que ele suspeitava deles da morte de José, e também do desaparecimento de Simeão, e seus relatos a respeito de ambos ele considerava como invenções. O que o deixou inconsolável foi que agora, tendo perdido 2 de seus filhos, ele não podia esperar ver cumprida a promessa divina de que ele seria um ancestral de 12 tribos. Ele estava bastante decidido, portanto, a não deixar Benjamim ir embora com seus irmãos sob nenhuma condição. E não concedeu nenhuma resposta a Ruben quanto disse: Mata meus 2 filhos, se eu não trouxer para ti. Ele considerou abaixo de sua dignidade dar uma resposta a tal bobagem. Meu filho primogênito, disse ele para si mesmo, é um tolo. O que me aproveitará se eu matar seus 2 filhos? Ele não sabe que seus filhos são igualmente meus? Judá aconselhou seus irmãos a desistirem de insistir com seu pai. Ele consentiria, pensou, em quaisquer expediente considerados necessários, assim que o pão acabasse e uma segunda viagem ao Egito se tornasse imperativa.